Santo Afonso é o padroeiro, né, o patrono dos confessores. E a Maria Tereza Lima conversou com o padre Elismar Alves a respeito desse assunto. A gente vai ver agora como é que foi essa conversa. Hoje nós vamos falar sobre Santo Afonso Maria de Ligório. Eu estou ao lado do padre Elismar Alves. Mas para a gente começar essa conversa, que hoje será sobre Santo Afonso como padroeiro dos confessores, eu queria começar entendendo, padre, o porquê Santo Afonso ele é tão importante para a igreja. Santo Afonso é importante para a Igreja porque ele deixou uma valiosa contribuição do ponto de vista do estudo, da reflexão, das obras e, de modo especial, na área da teologia moral. Por que ele recebeu o título de padroeiro dos confessores? Sim, Santo Afonso ele é patrono dos confessores, dos moralistas. Esse título foi concedido a ele em 1950, porque a Igreja percebeu que na sua obra havia, de fato, uma sensibilidade muito grande e uma atualidade no que diz respeito à teologia moral e ao sacramento da confissão, tudo o que ele escreveu em favor do penitente e deste sacramento, sobretudo por apresentar uma teologia moral alicerçada na bondade, na benignidade de Deus e na misericórdia. Então, ele soube fazer uma relação entre a confissão e o papel da teologia moral. Quais são os papéis em relação ao que Santo Afonso ele traz? Ele sempre pregou os papéis do confessor. Então, nos escritos de Santo Afonso, dedicados de modo especial ao sacramento da confissão, ele pedagogicamente fala de 4 papéis do confessor. Ele vivenciou na própria vida esses 4 papéis. O primeiro papel do confessor para Santo Afonso é o confessor como pai. O confessor como pai, para ele, é aquele que acolhe, é aquele que perdoa, é parecido com o pai da parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna, o pai não pergunta, não questiona a razão e o motivo da volta, ele simplesmente acolhe. Então, o confessor como pai para Santo Afonso é aquele que acolhe o penitente. O segundo papel do confessor para o nosso fundador é o confessor como médico. Essa segunda característica é importante também porque o médico é aquele que consegue fazer um diagnóstico, o médico é aquele que identifica a enfermidade. No caso do confessor, é aquele que vai identificar qual é a doença espiritual do penitente. E ao identificar juntamente com o penitente qual é a sua enfermidade espiritual, o confessor como médico vai, digamos assim, receitar o melhor remédio para curar aquela doença espiritual. Então, o confessor como médico é aquele que cura. E o terceiro papel do confessor para Santo Afonso é o confessor como mestre. Essa terceira característica, ela também é muito atual. Por quê? O confessor como mestre para Santo Afonso é aquele que sempre estuda para compreender o máximo possível nas ciências, para poder favorecer mais ainda o penitente no confessionário. É nesse papel aqui que entra de modo muito direto o papel da teologia moral. Porque para Santo Afonso a teologia moral trata-se de uma ciência prática e essa ciência prática lida com o comportamento, com as atitudes. E mais ainda, a teologia moral para Santo Afonso, ela lida diretamente com a consciência. E no confessionário, o penitente, ele vai até o sacerdote, porque a sua consciência o acusa. Então, o confessor, como mestre, é aquele que vai estudar as ciências que lidam diretamente com a consciência. E a última característica, o último papel do confessor para Santo Afonso é o confessor como juiz. É interessante perceber que ele coloca essa característica, esse papel de juiz, não como a primeira, mas a última. Por quê? Ora, o juiz é aquele que
precisa conhecer a sentença, precisa ler com atenção para poder saber qual será a sentença a ser dada. No caso da confissão, o confessor como juiz é aquele que vai olhar com muita atenção, com amor, com dedicação, para poder saber emitir qual será a contrição do penitente. E essa contrição ela é alicerçada na misericórdia, na bondade, justamente porque Santo Afonso ele foi um teólogo moralista que desenvolveu uma teologia moral atrelada ao sacramento da confissão, em vista de favorecer o penitente a partir da visão de um Deus misericordioso. Essa sentença jamais é alicerçada no princípio da autoridade, mas no princípio da misericórdia, da bondade e da compaixão. Padre, trazendo tudo isso que o senhor explicou para a realidade, de que forma o Santo Afonso ele inspira o senhor e tantos outros padres no momento ali da confissão, de atender as confissões? Nós, missionários redentoristas, precisamos atuar no sacramento da confissão como um espaço da misericórdia. Aliás, o Papa Francisco, ele sempre priorizou, quando se referia a Santo Afonso, nos seus escritos, nas suas cartas à Academia Alfonsiana, ao superior-geral da época, o padre Michael Brel, ele sempre recordava que o missionário redentorista ele precisa seguir o princípio da misericórdia, de modo especial no confessionário. Santo Afonso, ele, ao final da vida, ele diz a um confrade dele que iria partir em paz, porque ele nunca deixou de negar a absolvição a nenhum penitente que o procurou. Então, para nós, missionários redentoristas, nós devemos também seguir esse ensinamento de Santo Afonso. No sacramento da confissão, como ele fazia, ele reprovava o pecado e jamais o pecador. Então, nós também devemos reprovar o pecado e jamais o penitente, jamais o pecador, porque ele precisa ser acolhido a partir da misericórdia. Padre, para quem está nos assistindo, cada devoto e devota que nos acompanha a nossa programação, qual dica, conselho, na verdade, o senhor daria para quem tem alguma dificuldade, às vezes, de se confessar, e de se abrir da forma correta quando vai fazer a confissão? Olha, não tenham medo do confessionário. O confessionário é um espaço, como eu disse, de misericórdia, de bondade. Não é uma câmara de tortura, como ensina também o Papa Francisco. É um lugar de misericórdia, de acolhimento, e todos nós precisamos desse sacramento. Quem se confessa é o homem e a mulher que se esforçam para trilhar o caminho da humildade. O arrogante, o prepotente, dificilmente procura o sacramento da confissão, porque é ali que nós nos deparamos com as nossas fragilidades, os nossos pecados. E a humildade é o modo de reconhecer que precisamos deste sacramento, porque é o sacramento que nos reergue, digamos assim, que mostra que a nossa consciência ela precisa ser corrigida e o sacramento da confissão é para nos fazer o bem. Padre, só para a gente finalizar, já agradeço o senhor pela entrevista. Tem algum conselho, algum pensamento de Santo Afonso que o senhor queira deixar? Olha, um dos pensamentos de Santo Afonso que eu gostaria de deixar é esse: o sacramento da confissão é o espaço da misericórdia de Deus. Que nunca falte em nós também, coragem para pedir perdão e também para recomeçar todos os dias. É isso, entender o verdadeiro sentido desse momento em que a gente vai ali procurar reconciliação. E Santo Afonso também foi alguém que fez questão de evangelizar. E fez isso da maneira que era possível ali no seu tempo, padre? Exato. O Santo Afonso ele se utilizou de diversos meios, diversos instrumentos para a evangelização. Durante todo o dia aqui a gente vai trazer um pouco sobre esse aspecto de Santo Afonso como músico, Santo Afonso como pintor, Santo Afonso como escritor. Então, ele sempre utilizou, seja de uma tela, da pintura, seja da música, seja dos livros, para evangelizar.
Era um homem muito culto, né? Exato. E ele utilizou isso, mas isso não o distanciava do povo. É interessante isso, porque ele cobrava de nós redentoristas e cobra isso, né? Nós precisamos ter consciência do que nós falamos, mas falar de um jeito simples, né? Então, traduzir aquilo que a gente sabe, mas para o povo de uma forma muito simples, sem perder, claro, a Na verdade, profundidade. isso era o que aproximava ele das pessoas, né? Porque conseguia fazer uma comunicação que era muito clara. E a gente percebe que os redentoristas ainda hoje cuidam muito disso, né? Usando os meios de comunicação que existem hoje para também, de forma simples, levar o amor de Cristo e a salvação até todas as pessoas. E ele também era alguém que peregrinava, né? Sim, ele saía em missão, ia pregava, ao mesmo tempo que ele também pregava o evangelho, ele também ia para os confessionários para confessar, para acolher as pessoas, né? Ele, como homem tão sábio, podia ficar só nos púlpitos pregando, mas ele ia até o confessionário porque essa era uma das missões dele de acolher. E acolhia muito bem. Muito obrigado, viu, irmã, pela presença aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Difícil achar um tempo da senhora, né? Disponível. Pois é, de manhã Na pouquinho mais... sexta-feira ainda? Mas ela agora vai ter tempo de estar aqui, né? Por quê? Porque com a central vindo para a Trindade, ela vai ficar mais próxima. Vai ficar mais fácil um pouquinho, né? Não, na sexta-feira ela já falou, é impossível. Na sexta-feira. Hoje ela tá aqui. Hoje Fiquei feliz. é dia de cuidar das flores, mas eu cuidei ontem um pouquinho. Até trouxe aí umas flores para você, né? Ficou linda, né? Mostra aqui, Paulinho. Olha só o arranjo lindíssimo que a irmã preparou pra gente aqui. Você repara o detalhe, né? Que é uma xícara, viu, né, padre? É uma xícara gigante aqui, vermelha, que se destaca na nossa mesa. Obrigado, viu, pelo presente também. É pra cuidar, né? Vou cuidar. Isso, todos os dias, viu? Eu todo dia colocar um pouquinho de água aqui. É minha missão. Tua missão. Obrigado também ao senhor. Muito bem, Wilker. Bom dia para você. Família de Amor, o senhor vai estar lá falando Daqui a também pouco. sobre Santo Afonso. Exatamente, um pouco da vida e história dele.